Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos as variações no período e na fase das funções trigonométricas seno e cosseno. Vamos partir do gráfico da função seno de x e considerando em ambas as funções o domínio de 0 a 2π e contradomínio conjunto dos reais. Tá? Lembrando que a imagem da função f de x igual a seno de x, projetando o gráfico sobre o eixo y, resulta no intervalo de menos 1 até mais 1, onde eu já deixei indicado aqui. E o período da função f de x igual a seno de x seria 2π, pelo fato de se eu continuar em todas as voltas, essa curva continuaria. Pois bem, a variação que nós estudaremos é quando eu multiplico, tá, por um certo valor k, o valor do arco ou do ângulo trigonométrico. Então, por exemplo, como que ficaria o gráfico da função f de x igual a seno de 2x? Então, note que se eu pegar essa imagem, que é 0, e multiplicar por 2, continua dando 0. Fazendo a tabela com valores de seno de 0, 45, 90 e assim por diante, nós encontraremos uma curva com esse aspecto aqui, ó. Ou seja, quando nós multiplicarmos ou dividirmos o arco trigonométrico por um certo valor k, nós teremos uma deformação na sua horizontal. Considerando o período de 0 a 2π, note que essa curva continuaria aqui até completar o período de 2π. Como que nós faremos para calcular o período dessa nova função? Chamando de pzinho, tá? O período da função f de x igual a seno de x, nós já vimos que o período dela vale 2π. Então nós calcularemos da seguinte forma, pelo período da função seno de x, dividido pelo módulo desse número k que está sendo multiplicado pelo ângulo trigonométrico. Neste caso, resultando o período na função original seno de x é 2π, note que quem faz o papel do k aqui seria o 2 sobre um módulo de 2. Módulo de 2 vale 2, simplificando 2 com o 2, o período dessa nova função será π. Então note que essa curva realmente ela vai se repetir de meia volta até meia volta, encolhendo inclusive o seu período. Se fôssemos trabalhar com o gráfico da função seno de x sobre 2, esse gráfico ele seria de período 4π, seria como se fosse um efeito de sanfona. Então quando eu multiplico eu encolho o gráfico e quando eu divido eu estico esse gráfico. Note que em ambos os casos a projeção do gráfico sobre o eixo y, em ambos os casos continua sendo de menos 1 até mais 1, ou seja, não ocorre uma mudança no conjunto imagem, portanto a imagem de menos 1 a 1 continua para ambas as funções. Outro caso a ser considerado, tá, é quando nós tivermos uma função f de x igual a seno de x, tá, e nós somarmos ou subtrairmos um certo valor k no valor do seu ângulo. Então, por exemplo, supondo que eu tenha que fazer o gráfico da função f de x igual a seno de x menos π sobre 4. Quando nós somarmos ou subtrairmos uma constante no arco trigonométrico, ocorrerá um deslocamento na sua horizontal. Quando nós subtrairmos, nós deslocaremos o gráfico para a direita e quando nós somarmos, a gente vai deslocá-lo para a esquerda. E esse deslocamento será justamente o valor desse k. Então, se o gráfico do seno de x, considerando uma função f de r em r, está aqui traçado em preto, a partir do momento que eu subtraio menos π sobre 4, se for negativo, eu vou deslocar o gráfico para a direita. E o valor do deslocamento será o valor de π sobre 4. Então, o gráfico empurrando ele 45 graus ou π sobre 4, vai gerar esta curva aqui, ó. Note que não ocorre uma mudança na imagem, porque a projeção do gráfico sobre o eixo y, em ambos os casos, continua o mesmo, seja um intervalo de menos 1 até mais 1, e note também que o período também não se altera, pelo fato de π sobre 4 até o 9π sobre 4 também corresponde a um período de 2π. Obrigado pela atenção e bons estudos.